Muito bem, pessoal, agora vamos voltar um pouquinho nossos módulos e vamos lá para o módulo 9. No módulo 9 ele está na página 194, vamos realizar os exercícios que a gente deixou para trás. Então vamos lá, exercício 1, página 194, vamos ver o que ele fala para a gente. Fogão solar. Os espelhos esféricos gaussianos podem ser usados como fogões solares de acordo com a figura abaixo. Aí temos a figura de um típico fogão solar sendo usado. Responda, alternativa A. Que tipo de espelho deve ser usado? Muito bem, pessoal. Alternativa A. Que tipo de espelho deve ser usado? Bom, para nosso fogão, formado por um espelho curvo, a função de qualquer fogão é esquentar o alimento. Nós devemos esquentar. Para que esquentemos as coisas, a gente sabe que um raio de luz, ele é quente. Se a gente colocar a mão no sol, a gente sente a nossa mão aquecendo. Porém, quanto mais raios de luz em um único ponto, mais quente fica. Então nós precisamos de um fogão, nós precisamos de um espelho que foque todos os raios de luz em um único ponto. Isso vai acontecer nos espelhos côncavos. Então nos espelhos côncavos, onde a parte para cavar, eu tive que cavar para formar espelho côncavo, ele vai refletir todos os raios de luz que vêm do Sol, eles vêm paralelos a quem? Ao meu eixo principal. E eu sei que no meu eixo principal tem o vértice do espelho, tem o foco e tem o centro de curvatura. E todos os raios de luz que vêm paralelo ao meu eixo principal acabam sendo refletidos pelo foco. Então todos os pontos se encontrariam. Bom, pessoal, então na B, como a gente já tinha dito, e é justamente nele onde a gente deve colocar a nossa panela para que ela seja aquecida e a gente possa cozinhar nossos alimentos. Então, A, côncavo. B, em que ponto notável no espelho pode ser colocado o fundo da panela? Bom, pessoal, como a gente já tinha dito aqui, o fundo da nossa panela tem que ser colocado justamente no foco, onde todos os raios de luz estão se encontrando. Então aqui é o foco principal. Ou ponto focal, que você preferir, os dois casos estão certos. Beleza? Alternativa C. Construa um esquema com o espelho, o eixo principal, o vértice, o foco principal e os raios notáveis necessários para o funcionamento do fogão. Basicamente, o desenho que ele quer é esse aqui que a gente já tinha feito antes, certo? Nós temos o nosso espelho, lembrando que é um espelho côncavo. Como todo espelho, ele tem o seu eixo principal. E sobre esse eixo principal, nós temos o nosso vértice, que fica em cima do nosso espelho. Nós temos o nosso ponto focal, o nosso foco principal, e o dobro da distância focal é o nosso centro de curvatura. Muito bem, e a gente sabe que todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal é refletido pelo foco. Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal é refletido pelo foco. Então, basicamente, fazendo esse desenho aqui, sua alternativa já vai estar correta. Bem, pessoal, se a gente for ver, esses exemplos são um pouco mais tranquilos, já que a gente já fez o módulo 10, o módulo 11, certo? Então, vamos apagar isso daqui e ir logo para a questão 2. Muito bem, pessoal, questão 2, ainda na página 194. Vamos ver o que ela fala pra gente. FUVEST. Luz solar incide verticalmente sobre o espelho esférico convexo, visto na figura abaixo. Então temos aí uma figura. Os raios refletidos no ponto A, B e C do espelho têm respectivamente ângulos de reflexão, θA, θB e θC, tal que. Quer saber então quem é maior do que quem? Então aqui nós temos o nosso espelho, ele chama um ponto aqui de ponto A, um ponto ali em cima, bem no pico de ponto B, e aqui um pouquinho mais abaixo, o nosso ponto C. E ele quer saber o que está acontecendo quando os raios de luz vêm todos de cima para baixo. Então vamos lá, pessoal. Aqui então, nosso raio de luz ele está descendo para cá. Ah, professor, o raio de luz ele pegou numa superfície. Você nem pensa. Você vem aqui e faz a reta normal. Lembrando que a reta normal ela é sempre perpendicular à superfície. Ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a minha superfície.
Então como é um espelho, não tem refração, só temos reflexão. Então, refletindo esse meu raio de luz, se aqui ele tem um ângulo θ, aqui ele vai ser refletido com o mesmo ângulo θ. Para cá. Beleza, pessoal? Vamos só observar os tamanhos. No ponto B, nós temos um raio de luz caindo perpendicularmente. Ah, professor, o raio de luz ele bateu numa superfície. Nem pensa, meu querido aluno. Já vai lá e desenha a nossa normal. Mas todo raio de luz que pega numa perpendicular, uma superfície, ele acaba sendo refletido por ela mesma. Então ele volta aqui para cima. Então esse ângulo de desvio θb, chamar de θb, vai ser 0. Nossa, que zero feio. Que bagunça! 0. Muito bem, então a gente já sabe que ele vai ser o menor daqui, pelo menos até agora. Na C, o nosso raio de luz vai vir desta forma. Ah, professor, o raio de luz bateu numa superfície, nem pensa. Vai logo desenhando a nossa normal, que é sempre perpendicular ao solo, faz um ângulo de 90 graus com a nossa superfície. Então, se aqui ele veio com um ângulo θc, vai ser refletido com o mesmo ângulo θc. Para cá. Agora note, então nosso θb vai ser o menor de todos porque ele é 0. Então já vou colocar ele aqui, θb tem que ser o menor de todos. O nosso θc e o nosso θa, note que o θa ele é bem mais aberto, ele é um ângulo bem maior do que o nosso θc. Tira a prova aí, desenhe, não esqueça de usar a régua e traçar os raios de luz. Mas note que o θa ele é bem mais aberto que o θbc. Então o θa vai ser maior que o θb, que é maior que o θa é maior que o θc, que é maior que o θb, que vale 0. Muito bem, pessoal, esse foi o exercício 2, é basicamente traçar os raios de luz e interpretar o que está acontecendo, ver o tamanho dele. Então não esqueça, traçou o raio de luz pegou na superfície, traçou a normal, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo que ele incidiu na superfície. Então vamos apagar tudo isso aqui e ir logo para o exercício 3. Muito bem, pessoal, vamos lá para o exercício 3 na página 195. Vamos ver o que ele fala para a gente. Dois espelhos metálicos parabólicos e côncavos são dispostos frente a frente de modo que seus eixos principais coincidam. Um aluno coloca o dedo no foco de um dos espelhos enquanto a chama de uma vela está posicionada no foco de outro. Determine, justificando sua resposta, o que o aluno sente. Alternativa A. Quando a vela permanece acesa. Bom, pessoal, basicamente isso daqui é o que o exercício fala pra gente. Temos dois espelhos côncavos, onde em cada um dos seus focos, então esse aqui é um dos focos desse espelho, esse aqui é o foco desse outro espelho. Em cada um dos focos, em um nós temos uma chama de uma vela e no outro o dedo de um garoto. E lembrando que os dois espelhos foram posicionados de tal modo que o eixo principal deles se coincidem. E ele pede pra gente, quando isso aqui acontece, o que o garoto vai sentir no dedo? Na alternativa A. Bom, a gente pode pensar. Você lembra do princípio da irreversibilidade dos raios de luz? O caminho de ida que o raio de luz faz é o mesmo de volta. Então, se todo raio de luz que vem perpendicular... Então, se todo raio de luz que vem paralelo ao meu eixo principal tem que passar pelo foco... Então, todo raio de luz que acaba passando pelo foco do meu espelho, como isso aqui é uma fonte primária, o fogo é uma fonte primária de luz, ele emite luz. Então, ele está emitindo o raio de luz que está passando justamente pelo foco. Todo raio de luz que passa pelo foco tem que sair paralelo até pegar nesse meu outro espelho. Ah, e você sabe, raios notáveis. Todo raio de luz que vem paralelo ao meu eixo principal tem que acabar sendo refletido pelo... foco. Ah, então vem aqui até pegar no dedo do menino. Então todo raio de luz, aqui embaixo também, está saindo raio de luz, passando pelo foco do espelho. Ele vai ser refletido então, paralelo ao meu eixo principal. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Caminho de ida é igual ao caminho de volta. Ah, esse raio de luz veio paralelo ao meu eixo principal. Então ele é refletido pelo foco. Então o que vai acontecer com o garoto? O que o garoto vai sentir?
Além dos raios de luz estarem chegando justamente no dedo do garoto, então o dedo dele vai ficar iluminado e ele também vai sentir um certo aquecimento. Porque a energia térmica vai estar passando do meu corpo de maior temperatura para o meu corpo de menor temperatura. Então ele vai iluminar seu dedo e ele vai sentir um aquecimento. Beleza? Alternativa B. Se substituirmos a chama da vela por uma pedra de gelo, o que o garoto vai sentir? Então você tirou isso daqui, a gente colocou uma pedra de gelo no lugar. Bom, se você lembra bem das aulas do Gabriel, da frente 1, você sabe que trocas de calor só acontecem do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Agora, nesse caso, o nosso garoto, ele deve estar com uma temperatura e o corpo dele com uns 36 graus Celsius, enquanto a pedra de gelo vai estar no máximo 0 graus Celsius. Então, a temperatura do nosso menino é muito maior do que a temperatura do cubo de gelo. Então as trocas de calor, como tem que acontecer do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, vai acontecer uma troca de calor ao contrário agora. O calor vai acabar saindo do meu menino, passou pelo foco do espelho, acaba saindo paralelo. Ah, veio paralelo ao meu eixo principal, vai pelo foco. Então vai acontecer uma troca de calor do meu menino, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, que nesse caso agora vai ser o meu cubo de gelo. Então a temperatura do meu menino vai acabar diminuindo, ele vai acabar resfriando. Então B vai acabar resfriando. Ah, professor, vai ficar doente? Não, vai diminuir a sua temperatura. Tudo isso porque o corpo dele vai estar com uma maior temperatura do que o nosso cubo de gelo. Muito bem, pessoal, questão muito boa que envolve vários conceitos, tinha que lembrar dos raios notáveis e também da definição de calor, que é a energia térmica em movimento. Muito bem, pessoal, vamos apagar isso daqui e ir logo para o exercício 4. Muito bem, pessoal, exercício 4, página 195, vamos ver o que ele fala pra gente. Farol do automóvel. Espelhos esféricos que obedeçam às condições de nitidez de Gauss podem ser associadas a uma pequena e potente lâmpada para obter o feixe de raios luminosos paralelos dos faróis. Temos aí o desenho de um farol e como ele funciona, um esquema de como ele funciona. Responda. A. Que espelho deve ser usado? Muito bem, pessoal, aqui no esquema nós temos exatamente isso, onde nós temos um espelho E1 maior, um espelho E2 menor, e entre eles foi colocada uma certa lâmpada. Agora reparem, já está desenhado para vocês, mas reparem o que está acontecendo com os raios de luz. O raio de luz está saindo da minha lâmpada, que é uma fonte primária, só recordando. O raio de luz vem, saiu da minha lâmpada, bateu no espelho. O que está acontecendo com ele? Ele está voltando sobre si mesmo. O raio de luz saiu daqui, pegou no meu espelho, ele está voltando sobre si mesmo. Aí depois que ele pega aqui no meu espelho, ele acaba saindo paralelo ao meu eixo principal. E assim eu consigo enxergar a tela longe. Então vamos ver, pessoal, agora depois de ter interpretado isso daqui, vamos ver na alternativa A, que espelho deve ser usado. Bom, isso daqui a gente pode ver até mesmo pelo desenho. O espelho, ele é um espelho curvo, certo? Agora, o espelho curvo, ele é côncavo ou ele é convexo? Os raios de luz todos estão sendo refletidos na parte de dentro, na parte côncava. Então, esse é um espelho côncavo. Tanto o E1 quanto o E2. Côncavo. Alternativa B. Em que ponto notável do espelho E1 deve ser colocado a lâmpada? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, em relação a esse espelho E1, eu sei que todo raio de luz que passa pelo meu espelho acaba saindo paralelo ao meu eixo principal. Ah, mas pelo princípio da irreversibilidade dos raios de luz, todo raio de luz que vem paralelo ao meu eixo principal sai pelo foco. Então o contrário também é verdade. Então tem que passar justamente pelo foco. A minha lâmpada tem que estar no foco. B. Pelo foco principal. E ele tem que estar justamente no foco para que os raios de luz sejam refletidos paralelamente. Muito bem, pessoal?
C. Em que ponto notável do espelho E2 deve ser colocado a lâmpada? Justifique sua resposta. Muito bem, agora está falando do espelho E2, que é côncavo. Então, o espelho E2, todo raio de luz que bate no espelho acaba sendo refletido por ele mesmo. Você sabe que pelos raios notáveis, todo raio de luz que bate e volta por ele mesmo é porque o raio de luz está no centro de curvatura. Então, a gente tem que a nossa lâmpada é colocada no seu centro de curvatura. E ele é colocado aí para que todos os raios de luz que estão sendo jogados para esse lado aqui possam voltar sempre para esse espelho, passando pelo foco dele, podendo sempre jogar a luz para frente e assim aumentando o nosso campo de visão por causa da luz. É isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, me procurem pelo iSchool na área Atendimentos, que lá a gente tira todas as suas dúvidas. Agora, vamos dar uma geral aqui para o último exercício, exercício 5. Muito bem, pessoal, exercício 5 fala o seguinte: um raio de luz incide no vértice de um espelho esférico proveniente de uma fonte P. O correspondente raio refletido passa pelo ponto. Muito bem, então o exercício fala que um raio de luz proveniente de uma fonte de luz P acaba incidindo sobre o vértice de um espelho côncavo. Muito bem, pessoal, agora ele quer saber por quais desses pontos, H, D ou G, esse raio de luz vai ser refletido. Bom, mas você sabe, isso daqui é a mesma coisa de eu fazer o seguinte, colocar um objeto aqui, e você sabe que todo raio de luz que passa pelo vértice do espelho, ele acaba funcionando como se fosse um espelho plano. Então ele acaba sendo refletido com o mesmo ângulo. Se aqui nós formamos um ângulo Izinho de incidência, esse ângulo tem que ser igual ao Rzinho de reflexão. Então esses ângulos devem ser iguais. Ah, professor, é igual. Exatamente, passando pelo ponto D. Faça um desenho, usem a régua, faça muito caprichado que você vai ver que vai dar exatamente neste ponto aqui. Então, ó, exercício 5 vai dar a alternativa C. De chega por hoje. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, me procura pelo iSchool, que eu estou lá sempre disponível para tirar suas dúvidas. Muito obrigado, essa foi a resolução do módulo 9 e até a próxima!